Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 27 de abril, e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Educação quer ouvir o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que disse ter recebido, quando era titular da pasta, pedido do presidente Jair Bolsonaro para entregar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Centrão. O requerimento de convite foi aprovado hoje. Os depoimentos que estavam previstos para a reunião desta quarta-feira foram cancelados. A intenção era ouvir 3 pessoas citadas em depoimentos como envolvidas nas denúncias de beneficiamento indevido de verbas do Fundo Nacional de Educação. O consultor do FNDE, Darwin Einstein Arruda Nogueira, que também é dono de uma empresa de engenharia contratada por prefeituras que recebem dinheiro do fundo. Nelly da Veiga Jardim, que atuava como uma espécie de assessora do pastor Arilton Moura, acusado por prefeitos de pedir propina para facilitar a liberação de verbas do fundo. E o prefeito de Centro Novo, no Maranhão, Júnior Garimpeiro, responsável por organizar um encontro de prefeitos do estado com o então ministro Milton Ribeiro. Mas nenhum deles compareceu. O prefeito confirmou a presença, mas desmarcou na última hora. O nosso prefeito, Júnior Garimpeiro, mandou aqui um e-mail. Considerando o convite para prestar informações conforme o ofício 43/2022 da Comissão de Educação, eu, prefeito municipal Joedson Almeida dos Santos, venho através deste solicitar remarcação, pois o horário inicialmente informado da reunião era às 9h30. Com a mudança do horário para as 10h30, não poderia participar, pois já havia outros compromissos da minha agenda. A comissão aprovou novos requerimentos para ouvir pessoas que possam ajudar nas investigações sobre supostas irregularidades na liberação de verbas do FNDE. Uma delas é o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele afirmou em entrevistas ter recebido do presidente Bolsonaro a determinação de entregar o comando do FNDE ao Centrão. O que nós estamos percebendo, presidente, é que se instalou no âmbito do Ministério da Educação um balcão de negócios com todos os seus requintes. De um lado, a atuação de lobistas, como é o caso do senhor Gilmar, do senhor Arilton. Do outro, um processo continuado de fraudes e licitações. Outro requerimento é para ouvir a servidora pública Vanessa Reis Souza sobre os supostos pedidos de vantagem indevida feitos pelo pastor Arilton Moura. Este depoimento, a senhora Vanessa, que conduz o cerimonial do Ministério da Educação, em depoimento à Controladoria-Geral da União, chegou a afirmar que considerava estranho a presença do senhor Arilton Moura nos eventos promovidos pelo Ministério da Educação. Também foram aprovados requerimentos com pedidos de informações ao Gabinete de Segurança Institucional sobre as visitas feitas por Gilmar Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto. E um pedido para que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal encaminhem documentos entregues por Abraham Weintraub sobre indícios de irregularidades na pasta. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje um projeto que proíbe a cobrança de valores mais altos no seguro-saúde para pessoas com deficiência. Um projeto que isenta de impostos a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas também foi aprovado. A proposta do senador Álvaro Dias equipara a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados, o chamado PLR, ao tratamento tributário conferido aos lucros e dividendos recebidos pelos sócios e acionistas das empresas, que hoje são isentos de impostos. É preciso afastar por completo o imposto sobre a renda que hoje grava o pagamento de PLR aos empregados das empresas, de sorte a conferir tratamento semelhante ao dispensado pelo legislador aos lucros entregues aos acionistas. Com a isenção tributária, os trabalhadores poderão receber mais recursos líquidos a título de PLR, o que tornará o regime mais interessante ao trabalhador e ajudará a movimentar a economia nacional. Já a proposta da senadora Mara Gabrilli proíbe a cobrança de valores mais altos no seguro-saúde de pessoas com deficiência. Confesso até minha perplexidade de ver necessário
a querida senadora Mara Gabrilli precisa fazer um projeto de lei para dizer o óbvio. Todos os acordos internacionais que o Brasil assina sobre os direitos da pessoa com deficiência dizem que ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Infelizmente, nossos vendedores de seguro tentam não fazer a apólice de seguro para a pessoa com deficiência. Eu tenho horas que eu não sei mais aonde eu vou buscar essa explicação, senhor presidente, porque nós vivemos tanta irracionalidade, tanta usura, que eu não consigo entender. Na mesma reunião, a CAI aprovou um projeto que proíbe a cobrança de ICMS para mercadorias transportadas entre estados pela mesma empresa. E ainda outra proposta que isenta do pagamento do IPVA as motocicletas de até 170 cilindradas. O potencial socioeconômico do bioma Caatinga foi o tema da audiência pública nesta quarta-feira da Comissão de Meio Ambiente. A ideia era trazer um novo olhar da escassez à abundância do bioma, cujo dia é celebrado em 28 de abril. 11% do território brasileiro e mais da metade do Nordeste são assim. Clima semiárido, pouca chuva, secas periódicas, vegetação com poucas folhas. A Caatinga é o único bioma exclusivamente nacional. Nela vivem 28 milhões de pessoas, a região semiárida mais populosa do mundo. Mas o que era metade pode se tornar inteiro, se nada for feito, alerta a ciência. O clima do semiárido tem se tornado árido e as nossas pesquisas vêm demonstrando, e documentando essa mudança do clima do semiárido. É uma ameaça a toda essa riqueza, aqui demonstrada pelos projetos da professora Márcia Lanuza, os quais eu participo. As secas estão aumentando de frequência e de intensidade. Então, esse é um cenário que já se estabelece e que já é uma realidade. Não vai acontecer em 2100, já está acontecendo. Na Caatinga, há resistência e resiliência. A academia foi atrás da sabedoria popular e descobriu riquezas como o licuri e o umbuzeiro. Uma das plantas que a gente veio trazer um exemplo para vocês é um umbuzeiro, a Espondia tuberosa, uma planta típica do semiárido, exclusivamente brasileira, e que existe o uso de indicação popular para gastrite. A gente procurou isso na literatura, não havia essa validação desse conhecimento tradicional e a gente cuidou de fazê-lo virar um artigo científico. O risco de desertificação é uma realidade em muitas áreas da Caatinga. Técnicos e cientistas têm buscado alternativas, como sistemas de produção que combinem geração de energia, captação de água e a produção de alimentos o ano todo. Este participante aposta no bom uso do potencial da Caatinga. Uma grande ameaça que a gente tem sobre o nosso recurso florestal, a nossa biodiversidade, é o fato da gente não querer usar. O medo do uso da biodiversidade, às vezes, é a maior ameaça que ela pode ter. Ninguém combate a neve, ninguém combate a geada, ninguém combate o clima. A gente se adapta e procura fazer ações para reverter os danos da seca, os danos das mudanças climáticas. Captar e armazenar água é uma das saídas. Este debatedor critica a falta de investimentos do poder público. Em 2021 foi a menor execução do projeto de cisternas aqui no Brasil. Como é que um programa que ganhou o prêmio internacional, que superou a pobreza aqui nessa região, ele é desvalorizado e jogado para o esquecimento pelo um governo do nosso país? A Comissão de Relações Exteriores realizou hoje uma audiência pública para debater uma saída para a questão da dependência do Brasil da importação de fertilizantes para a produção de alimentos. O consenso entre os especialistas é que o país precisa investir a longo prazo no Plano Nacional de Fertilizantes. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de grãos e o segundo maior exportador.
Para conseguir essa produção, o agronegócio faz larga utilização de fertilizantes. Pelo menos 85% dos fertilizantes são importados, a maior parte vinda da Rússia, seguida da China e de Belarus. Há 30 anos, nós resolvemos abrir mão do incentivo à produção nacional de fertilizantes e incentivar a importação de fertilizantes no país. Foi uma decisão que, à época, era que tinha que ser feita. Aqui tem o Tortorella que não me deixa mentir, porque o Brasil tinha que colocar fertilizantes no país. E o país, percebam que em 20 anos aumentou em 300% a demanda de fertilizantes. Ou seja, nós fizemos esse tempo todo chegar em todas as propriedades, todas as porteiras, fertilizantes, Minaré, de forma adequada, para que a gente mantivesse essa pujança. Mas isso foi um remédio bastante amargo, que foi a base de subsídio à importação. A guerra no leste europeu tornou a dependência da importação de fertilizantes uma questão crucial para o Brasil. Em março, o Ministério da Agricultura lançou o Plano Nacional de Fertilizantes como estratégia para reduzir a importação dos insumos e aumentar a produção nacional até 2050. Importantíssima a sinalização do Plano Nacional de Fertilizantes, mas também é importante que a gente retome no Brasil a construção de estruturas dedicadas para resolver a questão da soberania na segurança alimentar e a questão da complementação da nossa cadeia produtiva do início ao fim. No longo prazo, Polidoro já deu uma aula aqui, o Plano Nacional de Fertilizantes é a grande saída que a gente tem e a grande dádiva desse momento. No longo prazo, nós temos que investir muito nele. Ele tem um ótimo diagnóstico, ele tem uns objetivos ousados, uma estratégia bem feita. Agora, ele precisa ser construído e todos nós temos uma responsabilidade nessa construção, de construí-lo bem. Um assunto que interessa a todos nós, principalmente pela a questão da nossa economia e o crescimento, mas também pela vocação que o Brasil tem como fornecedor de comida para boa parte do mundo e que pode aumentar à medida que nós soubermos trabalhar corretamente as políticas públicas. Hoje haverá uma sessão solene do Congresso antes das votações no plenário do Senado. Vamos conferir a agenda aqui no telão. A sessão do Congresso está marcada para as 3 horas e vai promulgar a emenda constitucional que desobriga estados e municípios da aplicação dos percentuais mínimos na educação em 2020 e 2021, devido à pandemia. Já a sessão plenária do Senado deve começar às 4. O primeiro item cria o programa Internet Brasil, com banda larga grátis para estudantes da rede pública. Também pode ser votadas mudanças nas regras de gastos com publicidade dos órgãos públicos no primeiro semestre de ano de eleição. Outro projeto tem o objetivo de fortalecer o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Está na pauta também a criação de uma política de atendimento ao jovem desligado de instituições de acolhimento. Pode ser votada ainda reserva de vagas a estudantes que vivam em acolhimento institucional, além de acesso prioritário ao financiamento estudantil. Os senadores, vão avaliar também o projeto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e cria a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. E pode ser votada ainda a criação da Semana Nacional de Valorização e Promoção dos Autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAES, a ser celebrada na 2ª semana de julho. Como vimos, o Senado deve votar projeto que busca assegurar melhorias na qualidade de vida de jovens que saem de instituições de acolhimento. A sessão para análise da proposta está agendada para as 4 horas da tarde. Eles ainda nem completaram 18 anos, mas têm em comum a insegurança sobre o futuro. São jovens que passaram boa parte da infância e adolescência em instituições de acolhimento. Foram retirados de seus lares por medidas protetivas em decorrência de abandono, negligência, violência ou impossibilidade de cuidado e proteção da família. Os menores ficam nesses centros até completarem 18 anos. A partir daí, precisam seguir o próprio caminho. E foi isso que a Clarisa fez.
morou por 10 anos em instituições de acolhimento. A jovem, que hoje tem 19 anos, falou sobre as dificuldades que enfrentou ao sair do lar temporário. Nem todos os acolhidos têm ensino médio completo. A maioria, uma grande parte, não sabe ler nem escrever. E isso se torna complicado, né, para ingressar no mercado de trabalho. Nem todo mundo conhece o mundo abrigo, o mundo acolhimento, sabe? Porque é difícil. Os desafios são enormes e são muito complexos, né? E o nosso papel enquanto equipe técnica é justamente estabelecer estratégias junto com o nosso jovem para que ele consiga desenvolver a autonomia necessária e seguir uma vida independente fora do serviço de acolhimento. Os nossos adolescentes, quando entram na maioridade, completam 18 anos, eles já estão preparados para retornar ou às suas famílias de origem ou ao mercado de trabalho. E a gente sente a grande dificuldade que é essa situação, desses adolescentes encontrarem oportunidades no mercado de trabalho ou mesmo retornar para os seus familiares. Então é interessante lembrar que a instituição trabalha sempre com a autonomia desses adolescentes, proporcionando a eles a oportunidade de terem uma vida adulta segura fora da instituição. E eles sempre nos procuram. Nós mantemos sempre contato com esses adolescentes. Nós não desligamos completamente os laços. E aqueles que não têm condições de sair da instituição, nós os mantemos lá até que ele tenha condições de enfrentar a vida sozinho. Essa é a nossa situação atual no lar de Eurípides. Mas, para mudar essa realidade, 2 projetos estão em tramitação no Senado. Um de autoria do senador Carlos Viana e outro que faz parte da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus-Tratos. O relator é o senador Paulo Paim. O parlamentar acatou emendas que buscam assegurar a oferta de cestas básicas a cada jovem acolhido, além de acesso ao mercado de trabalho formal, prioridade na seleção do serviço militar e no programa Soldado Cidadão. Com o projeto, nós vamos beneficiar esses jovens com uma moradia transitória e provisória, para que ele tenha tempo e assistência necessária para a construção de sua autonomia pessoal e como gerir sua própria vida, buscando o seu sustento e ter independência. Precisamos, da ajuda do Estado, de projetos de lei como esse, para que possam oferecer possibilidades concretas de colaboração efetiva para que esse jovem possa, de fato, ser autônomo, independente, seguir uma vida com a dignidade que ele merece, exercendo a sua cidadania e conseguindo ter oportunidades reais de evoluir e crescer na vida. Precisa de uma rede maior para ajudá-lo, para ajudar as pessoas que saem do abrigo. Então, acho mais do que necessário, está na hora de ter uma lei, alguma coisa que apoie essas crianças e esses adolescentes. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projeto resultante da medida provisória que reforma o programa Universidade para Todos, o ProUni. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. As bolsas do ProUni vão continuar sendo destinadas a estudantes de faixa de renda específicas. Mas uma das novidades é a autorização de acesso ao programa por alunos que cursarem o ensino médio em escolas particulares e sem bolsa de estudos ou com bolsa parcial. Apesar de a medida ser controversa, na medida em que, em tese, poderia tornar o programa menos redistributivo, destaque-se que foi mantido o critério de renda, motivo pelo qual entendemos como positiva a inclusão desses estudantes, notadamente tendo em vista que a pandemia afetou a renda de muitas famílias brasileiras. A concessão de bolsas passa a seguir uma ordem de atendimento prioritário. Em primeiro lugar, estudantes com deficiência, seguidos por professores da rede pública, que vão cursar licenciatura ou pedagogia, e depois estudantes em geral. O desempenho no Enem continua sendo critério.
Tal medida fará com que a inclusão dessas pessoas seja mais isonômica, ao prever que ela se dará proporcionalmente à demanda de cada grupo. O trecho do texto que dispensa a comprovação da situação socioeconômica do candidato causou polêmica entre os parlamentares, mas foi mantido no projeto. Se nós olharmos todos os dias nos cadastros do INSS, nós estamos vendo todos os anos famílias e pessoas beneficiárias de BPC, de programas de previdência, de pensão sendo cancelados porque simplesmente não tinham direito a eles. Então, num país onde nós não temos cadastro único, nós não temos digitalização, confiar simplesmente na autodeclaração, tendo tão poucas vagas, me dá a intranquilidade de estar no caminho certo. E hoje a legislação brasileira ela é muito rígida na penalização daquele que falsifica. E aqui nós estamos tratando de estudantes universitários, pessoas que já tiveram oportunidade de frequentar um banco de escola, né, de ter um ensino para chegar dentro de uma universidade. Eu acredito que para fazer uma declaração falsa seria uma minoria. Os senadores aprovaram ainda um projeto que trata da regulamentação das criptomoedas. O texto também segue para a análise da Câmara. O texto aprovado define diretrizes para nortear a ordenação infralegal, a proteção e a defesa do consumidor, o combate aos crimes financeiros e a transparência das operações. O crescimento acelerado desse mercado, sem uma regulamentação apropriada, tem gerado preocupação com o uso para fins ilegais. O PL está alinhado com as recomendações do Grupo de Ação Financeira, órgão intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. Quando nós olhamos as exchanges, também nós queremos valorizar e priorizar aquelas que fazem um bom trabalho, que estão regularizadas, que estão se inserindo dentro dessa dinâmica nova, mas o projeto de lei tem por objetivo regularizar esse aspecto em relação às novas empresas, exchanges que surgirem também. Então, essa gestão fraudulenta, né, acarretaria também, né, uma agravante na lei de colarinho branco, dizendo que serão também proporcionais às penas em função do valor e da quantidade de pessoas afetadas por esse ato fraudulento. O Banco Central, a todo momento, demandando o Congresso Nacional para que nós pudéssemos nos posicionarmos em relação a um marco regulatório que pudesse entender a dimensão desse novo ambiente de negócios que movimentou só no ano de 2021 215 bilhões de reais em compra e venda desses ativos virtuais, fora o mercado como método de pagamento que cresceu na ordem de 6% no último ano também de 2021. Segurados especiais da Previdência vão receber um abono se forem vítimas de desastre ambiental. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso de 9 senadores para que seja votado em plenário. O projeto prevê o pagamento de seguro-desemprego a segurados especiais da Previdência Social afetados por catástrofes naturais, como enchentes ou desastres ambientais, como o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. De acordo com o projeto, esses segurados que ficarem sem condições mínimas de trabalho e sustento terão direito a 3 parcelas de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo, a serem pagas em um período de 6 meses. Não poderão receber o seguro pessoas que já recebem outros benefícios da Previdência. O presidente do Senado participou ontem das comemorações pelos 20 anos do Código Civil Brasileiro. E, em entrevista no fim do evento, disse que devem ser submetidas ao Congresso as decretações de perda de mandato, como no caso do deputado federal Daniel Silveira.
As comemorações pelos 20 anos do Código Civil foram promovidas pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou o painel O Parlamento e o Código Civil, ressaltando a importância da interação entre os poderes e de relações institucionais sadias. Instituímos recentemente comissões de juristas no âmbito do Senado Federal, 3 comissões de juristas que têm a participação ativa de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, essa pujança legislativa, acho que essa é a mensagem principal, não pode prescindir da participação daqueles que conheçam aquilo que está sendo discutido, que aplicam o direito no dia a dia, sob pena da vontade popular, externada através do papel dos parlamentares, ser uma vontade, por vezes, pouco aderente às regras normativas, à boa técnica legislativa e ao fim a que se destina, que é o bem-estar da sociedade. Na saída do evento, Pacheco foi questionado por jornalistas sobre a condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado federal Daniel Silveira, de 8 anos e 9 meses de prisão e perda de mandato, por incitação a atos de violência contra instituições democráticas. O deputado recebeu perdão do presidente Jair Bolsonaro após a condenação. O presidente do Senado respondeu que perdas de mandato parlamentar devem ser submetidas ao Congresso Nacional. Numa situação de uma decretação de perda de mandato por parte do Judiciário, há necessidade de se submeter à Casa Legislativa para que a Casa Legislativa decida-se sobre isso. Então, eu considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido, quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia.